Programa não recomendado para menores de 10 anos. Nós estamos na Quaresma e essa série ela tem uma proposta muito clara, falar sobre as paixões capitais, que estamos traduzindo aqui como damas. A gente quer saber de você, a sua experiência com medo. Será que o medo te paralisa? Quando você está com medo, será que você começa a ouvir coisas que não tem, barulho? Ou você começa a ter sonhos estranhos? O que o medo provoca em você? Eu tenho que me olhar, falar assim, o que é que está causando esse medo? É o medo de avançar, né, de ir além, ou é o medo de não enfrentar? Na visão do Santo Padre da Igreja, o medo é um grande inimigo espiritual. Santa Teresa, ela fala assim, que coragem é ir com medo. Teria muito mais o que falar, mas acho que o recado foi dado, especialmente essas dicas que foram trazidas para que nós tenhamos postura. Semana que vem nós vamos falar de 2 damas do mal que precisam ser expulsas. Então fica ligadinho com a gente, se você perdeu os outros programas, acompanhe pelo Play Canção Nova. Já percebeu como somos atraídos por aquilo que é belo, bom e verdadeiro? Sem esforço, existe em nós uma força de atração para tudo isso. E será que não é porque viemos disso? E se algo vai contra o que é bom, belo e verdadeiro, há como que uma rejeição do nosso interior porque nos agride. O que é feio, mau, mentiroso, contraria a nossa identidade e, consequentemente, nos descaracteriza. É por isso que o processo de purificação se faz necessário, para que tudo aquilo que nos descaracteriza, escraviza, ofere a nossa dignidade e constituição como pessoa, seja banido, seja retirado. Por isso, vamos sendo purificados. Purificar o coração é expulsar do nosso interior algumas damas más. Sim, aparentemente são damas, porque elas se disfarçam, não querem ser descobertas. São como lobos em pele de cordeiro, para que assim facilmente sejam aceitas e acolhidas na habitação da nossa alma. Mas quando as percebemos com suas reais intenções, é preciso expulsar estas damas más, que vindas do mal querem nos manchar, nos escravizar e nos descaracterizar. Elas querem nos desumanizar. O primeiro passo é conhecê-las, percebê-las, identificá-las e então sim combatê-las, para que estas intrusas não atrapalhem a grande obra de restauração e de santificação que o Rei está fazendo em cada um de nós. Eis que chegamos no último capítulo da série As Damas do Mal. Olá para você que está ligadinho conosco. Olá, Rafa. Oi, Thiago. Seja bem-vindo, você que nos acompanha. Já dá até uma dor no coração saber que a série está acabando, Thiago? Por um lado, dá dor no coração e por outro, a alegria que, se Deus quiser, essas damas estão sendo todas expulsas. E a gente quer conhecer as damas do bem. Ixi, já deu um spoiler aqui, gente. Bom, Falou demais, enquanto isso, falei demais, já estou entrando em outros solteiros. Mas claro, como você bem disse, né, é muito bom nós aprofundarmos o nosso conhecimento, identificarmos o mal, para que assim a gente possa combater. E depois de termos falado da dama da tristeza, da dama do medo, hoje vamos falar de 2 damas de uma só vez. A dama da voluptuosidade, falei certo, professor Dimas? E a dama da concupiscência. Os nomes são complicados, elas também são um tanto complicadas, mas para isso a gente vai ter convidados que vão nos ajudar a entender, aprofundar, conhecer para expulsar. Eu não sei você, mas eu fiz uma experiência profunda nessa série, porque eu fui aprendendo muitas coisas sobre essas damas que habitavam o meu coração e que eu fui vendo, fazendo a experiência, Thiago, de começar a expulsá-las. Claro, né, que tem um dia que você consegue mais, outro menos. E você vai conhecendo, mas também você vai vendo quais armas que você pode usar para expulsar essas damas. Então a gente quer saber de você também. Nessa série, você tem conseguido expulsar as damas que estão no seu coração?
O que você aprendeu? A gente quer saber também de você, o que você aprendeu nessa série. As damas simbolizam essas paixões capitais, como aqui nós nomeamos. E com certeza vai valer a pena você ver os outros programas se você ainda não acompanhou. Então fica aí o convite para você, através do Play Canção Nova, acompanhar. E como bem disse a Rafa, a gente quer sim a sua interação. Então aproveita, entra lá no @Revolução Jesus, a gente deixou um cardzinho lá. Você pode interagir conosco. E também, Rafa, né? Fotografe você aí assistindo o Revolução Jesus, posta no Stories e marca o Revolução Jesus, que a gente quer colocar aqui no nosso Big Feed para também mandar um alôzinho para você, beleza? Aproveita enquanto o programa tá rolando aí para você mandar a sua foto marcando o @Revolução Jesus. Combinado? Combinado. E ele não podia faltar, né, Rafa? Afinal de contas, vamos terminar essa nossa série. Eu vou deixar que você faça as vezes da casa muito para obrigada. poder receber ele. Eu já aguardo ele aqui no posto, viu? Ele que é o nosso professor nessa série, que tem iluminado muita coisa. Dimas, seja bem-vindo. Obrigado, Rafa. Bem-vindo, Sou fã Dimas. seu, Dimas. Que bom tê-lo aqui com a gente. Vou até puxar a cadeirinha aqui. Nesse pra último sentar do lado capítulo dele. para falar dessas duas damas, né, Dimas? Afinal de contas, foi um caminho que nós percorremos e hoje o desafio é para falar das duas. A força vai ter que ser maior para conseguir expulsá-las. Isso né? mesmo. O trabalho vai ser bem exigente, né? O tempo da quaresma, né? É um tempo de purificação. Veja que a série entrou num tempo bem propício, né? Sim, sim. A quaresma, desde os primórdios, ela é esse tempo de purificação. Tanto que neste tempo se reza muito pelos catecúmenos, porque estão vivendo este tempo de purificação. Então, purificar o coração é uma arte. Vimos as outras duas, né, damas, hoje vamos ver duas. A voluptuosidade. Ver o que é a voluptuosidade. Sim. Na visão dos padres da igreja, você vai ver que toda a fé da igreja, tudo aquilo que a igreja crê tem uma base. Aham. Não é do dia para a noite. Então, a base da igreja sempre vai ser a tradição, o magistério, a palavra de Deus. Então, segundo a visão dos santos padres, o que é a voluptuosidade? Até o nome já é complicado de dizer, né, Dimas? Isso, é um nome difícil, né? Eu engasguei na primeira vez aqui, saiu na quarta tentativa. Para Santo Agostinho, a voluptuosidade seria uma paixão desordenada, ou seja, uma paixão desordenada. Então, Santo Agostinho vai dizer que ela seria uma das piores paixões, seria a pior paixão, uma paixão desordenada, ou seja, algo desordenado. Precisa ter o quê? O equilíbrio. São Tomás de Aquino vai dizer que a virtude tem que estar no meio. Então, na voluptuosidade, é onde a pessoa ela se deixa levar pelas paixões. Ela começa a levar uma vida desnorteada, ou seja, ela é arrastada pelas paixões. O cardeal Thomas Spidelic, ele vai dizer que as paixões precisam ser como que aquele cavalo que vai sendo conduzido, que você vai conduzindo ele, você dá as rédeas, senão ele vai ficar desgovernado. Então, uma pessoa que vive, vamos dizer assim, essa paixão da voluptuosidade, é uma pessoa arrastada pelas paixões. Se nós vamos ver volúpia na história da mitologia grega, Volúpia seria uma deusa. Ela seria uma deusa voltada muito para essa questão da sexualidade. Então, a voluptuosidade, ela está, vamos dizer assim, ligada com a luxúria. Ela está ligada com a sexualidade. A voluptuosidade seria a prática. Depois vamos ver, a concupiscência seria, vamos dizer assim, a tendência. E a voluptuosidade já seria a prática. Então, é aquela pessoa que se deixa arrastar pelas paixões, não só sexuais, mas também na língua, no alimento, tudo aquilo que é desordenado, tudo aquilo que é excesso. Então, é preciso o quê? Purificar o coração dessa paixão desordenada, que segundo Santo Agostinho é a pior das paixões. Sim. Porque ela vai desfigurar o corpo do homem, ela vai desfigurar o homem, onde o homem se deixa arrastar pelas paixões. O homem se deixa conduzir por essas paixões que o torna preso. O homem não vive a liberdade de filho de Deus. Escravo, né? Como ele foi pensado na liberdade? Ele vive a escravidão. Então a paixão sempre vai o estar dominando. Então o homem se torna escravo daquela voluptuosidade. E aí por isso que a gente vai entendendo por que a gente precisa ser purificado e não escravizado, porque do contrário a nossa liberdade
ela é comprometida. Bom, esse papo tá muito bom e eu quero chamar já a nossa outra convidada. Se você recebeu o Dimas, eu vou receber hoje ela, gente, com maior honra. Ela já veio aqui no programa Revolução Jesus, sempre tem muito a contribuir com a gente. Ela é membro da comunidade Canção Nova, Bia Zambuja. Olha, com nome e sobrenome. Nossa, Tiago. Bem-vinda, Bia. Obrigada. Que bom tê-la aqui. Por favor, nosso sofá te aguarda, Bia. Tá, de nome à altura, né, Tiago? Isso mesmo, coisa boa. Vou até pegar aqui o nosso banquete mesmo, aqui, ó. Aqui mesmo. Do ladinho. Isso mesmo, fica à vontade. Oi, Dimas, tudo Bia, você já foi conferindo aí, que bom tê-la de novo aqui com a gente. Sempre agregando, gente, a Bia que é uma estudiosa aí, né? E sempre agrega muito com a Ai, gente. Tiago, é muito bom estar aqui no Revolução Jesus. Por você que está nos assistindo agora, esse programa que tem um grupo jovem, né? Também pessoas que buscam essa formação para aplicar em tantas realidades do nosso Brasil, né? Verdade. Eu até conversava com a Rafaela, nas pastorais, às vezes em grupos de jovens, como nós temos aqui na Canção Nova. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com você, que nos acompanha, e com essas pessoas. Especiais, né? Bia, o Dimas ia falando aqui, né, da voluptuosidade. Da Eu voluptuosidade. tô esbanjando mesmo, porque no primeiro Aprendeu, ele programa eu ficou passei uma treinando, vergonha. gente, mas- Então dava agora eu pra tô sair. esbanjando. Voluptuosidade. Né? E claro que a gente vai falando das paixões, vai falando dos sentidos. Uma coisa muito interessante, né? E aqui São João Paulo II, com a teologia do corpo e tantos ensinamentos, tem a agregar a nós, né? Quando a gente fala, o Dimas falou muito da questão da escravidão, né? Quando a gente se torna escravo dessas paixões. E hoje nós vemos uma característica, infelizmente, né, dessa geração, ser escrava dos sentidos, né? Daquilo que é sentido, daquilo que me causa algum tipo de prazer. E aí o exagero, a desordem, né? Como é que a gente pode analisar isso? Uma vez que a voluptuosidade, essa paixão, essa dama, ela nos domina e pode vir a comprometer a nossa vida. Eu estava escutando ali, né, você falando, e me vinham duas palavras enquanto você falava da voluptuosidade, que era dizendo das paixões desordenadas, então quer dizer que também nós podemos ordená-las, né? Porque as paixões não são nem más nem boas, né? Porque nós somos apaixonados por Jesus, né? Nós temos paixões que nos levam a viver tantas coisas boas, né? Dentro da nossa vivência cristã. E uma outra palavra que me vinha era vontade, né? A vontade que pode nos levar a escolher o bem dentro da nossa liberdade. E os sentidos a mesma coisa, né? Como é bom quando a gente chega na nossa casa e tem o cheiro da nossa casa, não é? A gente viaja muito aqui na Canção Nova. E quando a gente volta de uma viagem, você vai para um lugar diferente, até para o exterior, às vezes a gente vai. Quando você abre a porta, não é? O cheiro, né, da nossa casa. Às vezes a comida, tem até um desenho aí, né? Que é muito interessante aquela cena daquele filme, porque o homem já é um senhor, né? Já é um senhor de 50 anos. E aí ele está no restaurante e servem um prato para ele comer. Quando ele põe o garfo, ele vai lá de onde ele veio, né? Na hora que ele come, né? Sente aquele gosto, remete ele lá na mãe dele que fazia aquele prato daquele jeito. Então veja, os sentidos, eles fazem parte da nossa humanidade, né? Estamos aqui, eu vejo você. Sim, sim. Nós vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos, né? Esses sentidos, eles fazem parte de nós. Então nós vivemos de fato uma tensão entre a carne e o espírito, né? Essa tensão que nos acompanhará, penso que, né, teólogo, eu estou diante de um teólogo, e eu não sou teólogo, então vou ficar na minha insignificância aqui, mas vamos viver essa tensão, acredito, até o dia em que nós encontrarmos com o nosso Deus eterno, né, que é amor. Mas aqui nós vamos viver essa tensão. Sim. E Carol Wojtyla traz muito uma categoria que é a da integração, né, da integralidade do ser. Como integrar, como nós podemos reconhecer, conhecer e integrar essa matéria, que somos feitos assim, né? Somos feitos de carne e osso, né? Pelo que me parece, né? Não tem ninguém voando aqui por acaso. Então, como que a gente integra os nossos sentidos, as nossas paixões para o bem, para fazer o bem e para amar o próximo e a nós mesmos, né? E é bonito, né? Porque isso vai resgatando o que é a nossa dignidade de ser humano, né? Identificar aquilo que está fora, porque o que a gente sempre diz, né? O pecado entrou e desordenou tudo aquilo que era belo. Exato. Então hoje purificar é voltar a ordenar, é saber colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Porque a gente até falou, tão grave quanto eu me deixar levar por uma paixão desordenada,
é eu negar aquilo que é a minha constituição humana que Deus me deu. Então esse equilíbrio, né? Até que o Dimas falou, né? Você vê, né? Nós somos gente, né? Não somos anjo. Então, eu acho muito bonito a encarnação do Cristo, né? Isso. Cristo que se faz gente, Cristo que se encarna. E muitas vezes nós, seres humanos, queremos viver como anjo e Ele que ser gente. Então, é assumir a sua humanidade. Eu sou gente, que é constituído de sentimentos, de vontades, tudo, como a Bia falava. Mas é preciso o quê? Equilibrar tudo. Tudo tem que estar o equilíbrio. Eu não posso nem ser um extremo de cá, um extremo de cá. Eu tenho que ser o equilíbrio. Então, é trabalhar a humanidade, porque Cristo, ao se encarnar, Ele santifica a nossa carne. Ele redime a nossa humanidade. Então, o corpo é sagrado. O corpo é algo, vamos dizer assim, é o templo do Espírito, é o templo de Deus, é a morada de Deus, é a casa do mistério. Então, eu não posso me deixar levar por essa paixão desordenada. Eu tenho que equilibrar a paixão. Eu tenho que deixar ela no lugarzinho dela e não que ela seja a louca da casa, que ela esteja dominando a minha cabeça, o meu coração. Não. Eu tenho que deixar que a minha razão domine a casa, não o sentimento. Porque muitas vezes nós queremos nos deixar conduzir pelo sentimento e não pela razão. Aí que é o perigo. Uau, um primeiro bloco já bem intenso, né? Já dá pra você sentir que vai faltar tempo pra gente explorar tudo, né, Rafa? Passa Vai voando acabar o sempre programa, aqui. todo mundo vai falar assim, nossa, dava pra falar mais coisa, porque é pouco tempo. Mais coisas. Mas inspira fundo que a gente tem um intervalo que é rapidinho e a gente volta para falar mais sobre essa dama e também sobre essa outra dama que tem nome complicado, porque hoje as damas têm nome complicado. Concupiscência. Não sai daí que o intervalo é rapidinho, a gente já volta com mais Revolução Jesus. É programa Revolução Jesus, estamos de volta na série As Damas do Mal, hoje falando sobre duas. No primeiro bloco nós já falamos sobre a voluptuosidade e agora vamos falar sobre a concupiscência. O assunto é interessante e é muito bom ter você com a gente, aprendendo, aprofundando, mas também entendendo como expulsar estas damas. Estamos com nossos convidados aqui, mas antes deixa eu dar uma super dica, Rafa. Vamos, né, Rafa? Afinal de contas, eu e você precisamos dar. Olha que camiseta top, bacana, santidade, uma luta constante. Essa camiseta aí que deu o que falar, o pessoal está curtindo, tendo uma repercussão muito bacana. Você pode adquirir a sua pela loja.cançãonova.com. Para você rapaz, para você moça, homens e mulheres, tem para todo mundo. Então você pode adquirir. E você também tem uma dica. Tem um lançamento também aqui, agora que a gente se aproxima da Festa da Misericórdia. E temos aqui o lançamento, tem uma medalhinha aqui, ó, de Jesus Misericordioso na blusa. Um lançamento. Outro nível, gente. Outro nível, esse aqui só para mulheres. Desculpa aí, né, Thiago, mas... Eu prefiro mesmo, com esse babado todo que fique para vocês, né, gente? E falando de Festa da Misericórdia, eu acho que a gente pode mostrar aqui no Eventos.Canção Nova que se aproxima a Festa da Misericórdia, isso mesmo. E a gente quer você aqui conosco. Vamos ter vários lançamentos da Festa da Misericórdia e um é sobre o filme de Santa Faustina. Então nós queremos convidar você para vir assistir o filme aqui conosco no dia 20 de abril, certo? Isso mesmo, dia 20, e o lançamento do filme vai ser às 20 horas. Então você pode aproveitar aí da sua casa ou você pode vir aqui assistir o filme conosco, né, Thiago? Verdade, fica aí o convite para você. Lembrando que nós estamos num tempo significativo, celebrativo, 20 anos de Festa da Misericórdia. Então você não pode ficar de fora. Aproveite. Além, é claro, de ser um tempo de grande graça, nós também acreditamos que nesses 20 anos o quanto Deus fez e você pode agora estar presente aqui na Canção Nova. Então se organize de 21 a 24, Festa da Misericórdia aqui na Canção Nova. A Chácara de Santa Cruz te espera, nós te esperamos para você vivenciar essa experiência incrível na presença de Deus, com a misericórdia dele aqui na Canção Nova, tá bom? Se organize para vir viver com a gente. E corrigindo, Thiago, o lançamento do filme vai ser dia 23, tá? Então esperamos você dia 23 para acompanhar o filme conosco aqui no Centro de Evangelização. Se eu fosse você, eu não perdia. E vamos lá que o programa continua e quem também tem uma participação especialíssima para nos ajudar a entender melhor sobre esta dama que é a concupiscência é o nosso querido padre Rafael Solano. Bem-vindo ao programa. Obrigado, padre. E aí, galera, tudo bem? Revolução Jesus.
Jesus nos revoluciona plenamente a todos com um tema tão especial como este, a concupiscência. Na segunda carta de São João, capítulo 2, versículo 16, na Vulgata, nós encontramos que o apóstolo faz uma tripartita da especificidade daquilo que nós consideramos a concupiscência. Concupiscência no olhar, concupiscência no sentir e concupiscência na soberba da vida. Etimologicamente, poderíamos dizer com São João Crisóstomo que a concupiscência é uma tendência exagerada e desordenada de viver a verdadeira paixão do amor. De fato, muitos padres da Igreja falam da concupiscência positiva e da concupiscência negativa. Já Santo Tomás, especialmente na prima secunde, a partir do número 22, ou da questão 22 até a 48, vai desenvolver paradigmaticamente o conceito de concupiscência. É minucioso Tomás quando, em primeiro lugar, liga a afetividade da sensibilidade. Quando a afetividade começa a inclinar-se por uma situação desordenada, o mundo do sensível também se desordena. Então, por exemplo, eu gosto muito do estrogonofe, adoro o estrogonofe. Um prato de estrogonofe bem servido, com batatinha palha, uma saladinha, 2 conchinhas de estrogonofe, faz bem. Mas digamos que o Padre Rafael começa a ter uma voluptuosidade, que querida Bia Zambuja vai falar sobre isso. O Padre Rafael começa a desejar, e já não são somente 2 conchas de estrogonofe, senão 4, e depois 10, e depois 15. É um prazer desmesurado. Em segundo lugar, no Tratado das Paixões, o próprio Tomás vai dizer: a concupiscência nos conduz a perder o horizonte daquilo que nós chamaríamos harmonia, equilíbrio dos nossos atos morais. O Catecismo da Igreja Católica, no artigo 9 da experiência mais bela de todas, que é a terceira parte do Catecismo, onde nós colocamos em prática tudo aquilo que Deus nos deu a conhecer, nesse artigo 9, o Catecismo vai fazer uma diferenciação ainda mais específica. Primeiro, concupiscência sempre diz ou sempre está relacionada a um desejo, mas a um desejo desordenado. Padre, muito obrigada. E para você que está acompanhando Revolução de Jesus, calma aí, porque tem mais participação do Padre Rafael Solano daqui a pouco. Bia, a gente falando um pouquinho sobre a teologia do corpo. No que ela nos ajuda a perceber o movimento da concupiscência dentro de nós? Exatamente essa realidade, como eu falava no primeiro bloco, dessa perda, né? Porque na teologia do corpo nós temos aquela primeira fase que nós falamos do homem original, da unidade original, da nudez original, no paraíso. E essa quebra, né, é feita e acontece quando entra a concupiscência. Então, nesse momento, há essa desintegração. Então, o homem se vê fora dessa amizade com o Criador, com Deus. E essa ruptura que nós estamos falando aqui, né, o Padre Rafael trouxe, nós também estamos trazendo esse desequilíbrio. Você vê que essa palavra sempre repete, desordenado, desequilíbrio. Sim. Né? Então, vejam que João Paulo II vai dizer, né, da redenção do coração, né, da purificação do coração, para que nós possamos fazer com que isso seja de forma integrada, né, essa redenção do nosso coração. Eu acho bonito você falar de São João Paulo II. Eu lembro que no livro Amor e Responsabilidade, uma das frases que mais me marca é quando ele diz que a concupiscência tem vida própria em nós. E se deixar, ela vai nos dominando, vai nos conduzindo, vai tomando corpo, forma, crescendo, a ponto de nos dominar. Exato. Né? E como nós estávamos falando aqui no intervalo, esse perigo de nós negarmos essa realidade. Nós não podemos cair nos extremos, né? Nem de negar
né, a nossa humanidade, nem também de sair igual uns loucos, né, desvairados, como essas damas que vocês estão falando. Então, exatamente isso que você trouxe. A concupiscência é algo que você experimenta. Ou você nega, porque se você nega, você é uma parede, você é, sei lá, uma coisa, um objeto, você é uma pessoa. Então, isso é meio que você tem essa percepção, né, corre sangue nas suas veias. Então, negar isso é um grande perigo, porque você estará ofuscando essa humanidade e deixando de reconhecer para purificar, redimir e santificar. E aí, Dimas, né? O que os Santos Padres nos ensinam, nos falam sobre isso, afinal de contas, né? A gente até falava lá no camarim, né? Porque hoje eu e o Dimas demoramos mais do que as mulheres para ser maquiados. Não que a gente precisasse, mas a gente chegou lá, estava nós dois, né, Dimas? Aí a gente estava falando sobre isso, porque quando a gente fala sobre isso, né, concupiscência, e vai voltar nos padres, né, os ascetas, enfim, há muito tempo já se fala sobre, né? E o ser humano, sendo ser humano em qualquer época, muda muitos contextos. A gente continua sendo ser humano. E existem ensinamentos próprios que a gente pode hoje resgatar, e é o que a gente está fazendo aqui, sobre como lidar, como a gente se posicionar frente a tudo isso, né? Eu lembrava muito de Santa Teresa de Ávila, quando Santa Teresa ela vai dizer assim: nosso corpo tem uma manha, quanto mais o satisfazemos, mais manha ele inventa. Então, olha só, o nosso corpo ele é manhoso, então quanto mais nós o satisfazemos, mais manha ele vai inventar. São João da Cruz, ele vai dizer assim, que nós temos 3 grandes inimigos: o corpo, vamos dizer a carne, a concupiscência, o mundo e o demônio. Então são 3 inimigos do homem, ou seja, se você vai alimentando a sua concupiscência, os seus desejos, a carne, em vez de ser uma coisa boa, ela se torna um inimigo. Sim. Por isso que você tem que estar tudo muito equilibrado, como a gente fala. Porque Cristo, ao se encarnar, ele redime o homem na sua integridade. O homem é redimido num todo. O homem, ele é espírito, ele é corpo, ele é alma. Então, Cristo redime o homem no todo. Então, é preciso ter muito cuidado com essa questão do corpo, porque muitas vezes a gente pode cair também no laxismo, de dizer assim, eu sinto, é próprio do ser humano, vou deixar. Ou caio no outro extremo, de querer negar o sentimento, querer negar a carne. Estudando esses dias a história, a gente vai vendo que surgiram vários reformadores que queriam negar a vontade, queriam negar o corpo. Então eu não vou num cinema, eu não vou num parque, eu não vou numa praia, porque eu não posso alimentar o desejo, alimentar a sensação boa. Não, eu tenho que viver tudo de forma muito equilibrada. Eu tenho que viver tudo muito ordenado para o amor. Você vê isso, a questão do sentido de ver. Como que nós não vamos ver as coisas? Agora, não tem como você ver. Agora, o que nós podemos educar? O olhar. Educar o olhar, né? É muito, entendeu? Porque não, você não pode ver. Tem uma história, você me corrija, né? De São João 23, né? Tem aquele filme, já assistiram de João 23? João 23. E tem uma cena, vocês devem escutar isso, os seminaristas devem escutar essa parte, né? Que passou uma mulher, né? Eles estavam caminhando, não sei se isso é fato, mas no filme, né, traz. E uma mulher passou e João 23 andando, né? Com um seminarista, e a mulher passou e ele olhou, voltou, olhou, falou: olha que maravilha, que beleza. Viu a mulher bela. Porque, como diz também na palavra de Deus, as más intenções brotam de onde? Do coração. Do coração do homem. Então, é bonito, né? Porque é desafiante. Porque se tivesse uma receita, a gente já ia dar aqui para você, entendeu? Olha, a receita é essa. 1, 2, não existe essa receita. Porque é a conversão do coração. Nós estamos na Quaresma, tivemos o Evangelho da Adúltera ontem, hoje de Susana na primeira leitura. Então, quando eu olho ali, Jesus, nós estávamos diante de uma adúltera, a mulher, não era isso? Ia apedrejar a adúltera. O que Jesus faz? Ele vê uma pessoa adúltera. Ele não vê o adultério, ele vê uma pessoa adúltera. E porque ele está diante de uma pessoa, ele vai lá e faz tudo que nós já sabemos, né, naquele Evangelho. Então, vejam que negar essas realidades não tem como, porque aí nós vamos viver em outro planeta, né, em Marte, de certo. Mas como educar o olhar, porque as intenções e as maldades brotam do nosso coração. E a pureza do coração, porque os puros verão a Deus. Agora, a questão é, como eu vou caminhar nessa terra, no século 21, 2022, com tudo que eu vivo, nós vivemos aqui, você vive aí e assim estamos.
como vamos viver essa pureza? Né? Como vamos cultivar essa pureza do coração? Não é só uma exterioridade, porque ela pode ser falsa, né? E não tem como a gente julgar só por fora, né? Como também diz. Então, já estou me estendendo, né? Não, tá perfeito. Segue aí. Vocês estão me olhando, Então, essa tensão que é o movimento, que a ação da graça vem. Sim. Senhor, eu acordei hoje, Senhor, né? Não vou aqui ficar falando nada para vocês, não tem receitas, né? Mas é a realidade, é na realidade que a graça de Deus atua. Não podemos negar. E acho que essa palavra que você trouxe, né, educar, é pedagógico, né? Então, eu vou educar o meu olhar. Educar o olhar. Aprender, claro, existem coisas que por vezes eu vou ver que não falar, convém. Então, a educação, por vezes, desviar o olhar de certa situação. Exato. A educação do olhar, eu olhar para algo que não me leve a pecar ou a simplesmente desejar, olhando o outro como um objeto e não como uma pessoa, né? Quem dera, Senhor, nos ajude com a sua graça a chegarmos ao olhar de São João 23, né? De também contemplar, mas é um caminho, né? É um caminho. São João Paulo II diz que antes do pecado original, quando o homem olhava para uma mulher, ele via um ícone. Então era uma janela que abria para o eterno. Depois ela se tornou um ídolo, um objeto, né? Porque literalmente, então é uma purificação, né? É igual lavar os olhos, né? Eu preciso ir lavando, purificando. Aí entra a vida espiritual, né? Porque quanto mais eu vivo a vida sacramental, quanto mais eu busco essa purificação, eu vou me humanizando e vou vendo o outro como ser humano, né? Porque o desequilíbrio faz com que eu veja o outro como um objeto, enfim, e não com a dignidade que ele tem. E ter humildade, né? Porque eu acho que quando a gente também, a misericórdia, ela passa pelas nossas quedas, né? Porque às vezes aquele olhar que eu tive, um olhar concupiscente, claro, sim, olhar que, né, um olhar de desejo desordenado, como a gente fala. Tá, eu tive esse olhar, e tá, e o que isso diz de mim, sabe? Ter essa humildade de ver aquilo e falar, bom, eu senti, é isso mesmo, e aí? Se consultando nisso e dando os seus passos, né? Justamente. E a educação também, ela faz através das nossas escolhas, né? O que eu tô vendo, né? A Bia trouxe, né? O que a minha escolha hoje me leva? Se eu tô vendo isso daqui e vai me levar a pecar, eu não posso escolher deixar de ver, porque também o meu coração vai estar cheio daquilo que eu alimento, né? Se eu tenho alimentado pornografia, filmes que eu não posso ver, ou livros que vão mexer com a minha imaginação, eu não vou conseguir purificar meu coração ao ponto de eu conseguir depois fazer as escolhas. Então, o educar também vai passar da escolha de cada dia, não é, Bia? Sim, com certeza. Olha só, gente, o bloco passou rapidinho, mas ainda tem terceiro bloco de Revolução Jesus. E na volta, depois de toda essa explanação que aqui foi feita, nós vamos tirar algumas conclusões, e já foi trazido aqui um pouco, de ações práticas que nos ajudam a encontrar esse equilíbrio, a não ir para os extremos, mas também a expulsar com educação e às vezes severidade essas damas. Licença que o seu lugar não é aqui. Você não sai da sala não, que a gente já volta com mais Revolução Jesus falando das damas do mal. Até já. Segue a gente, Revolução Jesus. Aqui nós temos um encontro marcado todas as segundas-feiras, ao vivo pela TV Canção Nova, com reprise na sexta-feira e, claro, disponível todos os programas através do Play Canção Nova. Mandou recadinho, mandou comentário, postou foto, recebe abraço aqui, por isso eu quero cumprimentar aqui a Carla Marinho, revolucionário, sempre arrasando, o programa está top. Abraço para você. Everton, Tininho, surpreendente o tema de hoje, aprendendo muito sobre essas duas palavras. Voluptuosidade e concupiscência. Olha, a gente está falando com maestria aqui já. Abraço para você também. O Edivaldo, paixões desordenadas. Quem diria que iriam falar disso hoje, né? Olha aí, boa, né? Everton Tininho também assistindo vocês aqui. Abração também para o Leonardo, que também está ligadinho conosco. @Revolução Jesus para você nos seguir e para você ficar por dentro de tudo que está rolando. Tá curtindo o programa? Divulga esse programa, né? Sugira para outros também. Afinal de contas, nós sempre temos uma meta aqui, levar você a aprofundar. Perceba que o conteúdo é sólido para ser mastigado, absorvido, ruminado, para que a gente possa crescer na fé e a Revolução de Jesus possa acontecer em nós. E quem nos ajuda mais uma vez é o querido Padre Rafael Solano. Confere aí o VT. O
Catecismo da Igreja Católica, no artigo 9 da experiência mais bela de todas, que é a terceira parte do Catecismo, onde nós colocamos em prática tudo aquilo que Deus nos deu a conhecer, nesse artigo 9, o Catecismo vai fazer uma diferenciação ainda mais específica. Primeiro, concupiscência sempre diz ou sempre está relacionada a um desejo, mas a um desejo desordenado, a um querer tudo para nós. E precisamente por isso, quando a concupiscência é dentro do magistério analisada, o primeiro elemento que se traz é o nosso pai, Adão, o primeiro ser humano, que perdeu o controle, tinha tudo, morava num jardim, ali tinha o acesso a tudo, mas de repente os nossos primeiros pais perderam o controle. E essa concupiscência em si mesma, desde a nossa moralidade, pode estar também centralizada no pecado original. Por isso, como tal, a concupiscência praticamente nos acompanha ao longo da nossa existência. Volto a São João. São João, nessa belíssima carta, primeira carta que escreve com tanto carinho e com tanta dedicação, no mesmo capítulo 2 vai dizer: temos que ter muito cuidado, porque na concupiscência pode estar a figura do anticristo. Queremos ser outros deuses, e aqui entra a soberba. Concupiscência e soberba são íntimas amigas. As duas se aliam para que cada vez que temos alguma tentação, para que cada vez que temos alguma inclinação, por exemplo, sobre a realidade da nossa carne, as duas se confrontam. Paulo vai dizê-lo fortemente. É um combate entre a carne e o espírito. Lembremos-nos que nós somos seres integrais. Nós não somos seres duplos. Em nós não há duplicidade, nem muito menos dualismo. Mas quando entra esse combate, a nossa vida também entra num conflito seríssimo. Muitos jovens dizem: meu Deus, eu gostaria de superar tal tendência. Eu gostaria que tal tentação não viesse. Nesse momento, a concupiscência está sendo atingida. Como trabalhar a concupiscência? Mateus, nas bem-aventuranças, nos dá a possibilidade de viver uma espiritualidade belíssima. Bem-aventurados os puros. A concupiscência se supera com a pureza de coração. Um dos grandes paradigmas citados por Tomás está aqui. Por quê? Porque muitas vezes somos impuros por avareza. Muitas vezes somos impuros por desejos descontrolados. Muitas vezes somos impuros porque perdemos a esperança. A pureza e a virtude da esperança são duas aliadas para poder enfrentar a concupiscência. Trabalhemos na pureza o pudor, trabalhemos no pudor o respeito, mas, sobretudo, trabalhemos integralmente a dignidade da nossa vida para não perdermos o controle dos nossos desejos. Lembremos-nos, queridos amigos e amigas, que as paixões não são nem boas nem más. Precisamos trabalhar espiritualmente o conteúdo de cada uma delas. Um grande abraço, sobretudo para você, querido irmão, querida irmã, que acompanha o Revolução Jesus cada semana. E aí, Tiago, Rafaela, Bia, um abraço para vocês. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Padre, muito obrigada. Nós esperamos o senhor agora de forma presencial no programa. As portas estão abertas para o senhor. Muito obrigada mesmo, a prontidão em nos ajudar. Dimas, o padre veio trazendo essa questão do combate, né? E agora que nós já conhecemos um pouco mais sobre essas damas, como combatê-las? Começando pela voluptuosidade. Quase que não sai. São Máximo Confessor, ele vai dizer assim: toma cuidado com o amor próprio.
toma cuidado com o amor próprio, porque tudo isso está relacionado. Eu acho que essa luta do indivíduo e da pessoa é a luta do homem renascido em Cristo e do homem velho. Na visão do Santos Padre da Igreja, antes do batismo éramos indivíduo. Pelo batismo nos tornamos pessoa. A diferença está aí do indivíduo e da pessoa. O indivíduo é alguém fechado ao amor. A pessoa é aberta às relações. Ela é aberta ao amor. Então, o amor próprio nos faz fecharmos em nós mesmos. Então, um remédio para combater ambas damas do mal, as virtudes. As virtudes teologais, primeiramente, depois as virtudes humanas. E como o Santos Padre nos ensina, uma vida ascética, uma vida de ascese. Ou seja, uma vida de pequenos sacrifícios, de pequenas mortificações. A mortificação do olhar, a mortificação do coração, pequenas penitências, pequenos jejuns, trancar a porta do coração pela vida de oração, pela vida de ascese, pela vida sacramental, porque muitas vezes queremos fazer tantas coisas, mas não vivemos os sacramentos. Então é preciso viver os sacramentos, porque aí está, vamos dizer assim, a cura dos nossos males estão nos sacramentos. São ação de Cristo na história, então Cristo que perpetua ao longo da história. Então, buscar a confissão, buscar a direção espiritual, buscar uma vida de oração. Os Santos Padres ensinam a oração de Jesus, ou seja, pequenas jaculatórias ao longo do dia. Senhor Jesus Cristo, tende compaixão de mim. Veio um pensamento mau, eu tenho que combater. Eu não posso consentir, às vezes, o pensamento. A gente vai consentindo o pensamento, vai deixando, caiu. Meu Deus, por que o Senhor não tirou a tentação? Diz que Santo Antônio do deserto, ou Santo Antão do deserto. Estava lá sendo tentado no deserto e uma provação enorme em Santo Antão. E dizer, meu Deus, por que o Senhor não tirou a tentação? Onde o Senhor estava? Eu estava lá, Antão. Eu estava lá combatendo contigo. Porque muitas vezes nós vamos dando brecha para o mau pensamento. Então, é combatê-lo. Como? Combatê-lo, primeiramente, com as pequenas jaculatórias. Diz que São Bernardo não sabia como era o teto da cela dele. Para dizer o quê? Que ele preenchia a mente com aquilo que valia a pena. Preenchia a mente com o que valia a pena. Não ficava lá só olhando, pensando, olhando para o relento, como diz. Não, ele preenchia a mente com o que valia a pena. Então, veio um pensamento mau, vamos preencher a mente com aquilo. Os grandes padres do deserto vão nos ensinar como se preencher a mente com a palavra de Deus. Eram homens tomados da palavra. Claro, vai vir pensamentos maus, porque somos gente. Sim, vamos ser tentados, vai vir tentação. Senhor, tira de mim a tentação. Não, ele não vai tirar a tentação. Ele vai te auxiliar, ele vai te dar força para combater a tentação. Porque muita gente não quer sentir. Não, nós vamos sentir porque somos gente. Nós não somos anjo ou um boneco. Nós somos pessoas. Então, como pessoas, nós vamos combater e tem os meios, o sacramento, a vida de oração, a vida cética, fazer uma caminhada, correr um pouco, ler um bom livro, assistir um filme, ir na praia. Porque nós somos gente. Se você fica só, vou fazer agora só coisas espirituais, você vai adoecer. Então, é preciso tudo muito equilibrado. Então, uma pessoa ordenada pelo amor, ordenada para o amor, não fechada em si, no seu umbigo, mas aberta às relações. O homem, ele se conhece sabendo quão profundos são os seus encontros. Então, o homem vive para a relação. Tem um autor oriental chamado Pavel Florensky, que ele diz assim, que é nas relações que o ser humano revela o seu conteúdo. É nas relações que eu revelo o meu conteúdo, que eu trago dentro. Então, buscar também uma vida de relação, não fechada. Então, são meios para ajudar a combater tanto a voluptuosidade quanto a concupiscência. E eu vou fazer um combo para você, tá? 2 em 1, tipo aquela coisa fast food, temos 5 minutos de programa, dá tempo de responder. Perfeito! Sem pressões, tá, gente? Só um combinho aqui pro caprichado. Uma vez por ano, assim, eu só aceito uma vez por ano. Bia, quando eu posso perceber, que sinais eu posso identificar que as coisas não estão indo bem? Então, por exemplo, que a concupiscência está me dominando, eu consigo notar, perceber sinais, reações, comportamentos? Cara, eu preciso me posicionar aqui porque eu estou deixando me levar por essas damas. Primeira pergunta. E a segunda? Como combater, então, isso? Simples assim. Ai, tudo é sinal do amor de Deus por cada um de nós.
Tudo é sinal do amor de Deus por cada um de nós. Sem dúvida, né? A nossa realidade, ela fala conosco, o nosso corpo fala. Eu vou ter que falar só em 5 minutos tudo isso, né? Isso mesmo. Tá. 4, na verdade, mas vamos lá. O nosso corpo, desde que eu aceite esse corpo, né? Desde que eu aceite a minha realidade como pessoa, que é uma pessoa que tem olhos, cabelos, esse corpo como mulher. Uma vez que eu aceito, eu acolho, vivo como mulher, me relaciono, porque isso que ele trouxe é muito importante, somos criados por amor e para amar. E na relação com o outro, esses sinais vão vindo. Como eu vou examinar cada paixão e vou ver, bom, aqui está saindo um pouquinho. E eu percebo isso. Agora, eu posso perceber e ficar parada ali e alimentar aquilo e nutrir, porque somos seres livres. Aí entra o grande mistério da liberdade humana, né? Que nos leva a dar uma resposta, que é a responsabilidade. Então, ou eu nutro aquilo, ou eu não nutro aquilo dentro de mim. E por que eu não vou nutrir? Aí são várias motivações, né? Se a gente pega uma pessoa que tem uma paixão, é que a gente não é uma paixão desordenada. Por exemplo, eu sou casada, você é um celibatário, né? Pois bem. E eu estou apaixonada por você, Tiago. Seus olhos azuis. Meu marido não tem olhos azuis, Tiago. Vamos dar para ele os olhos. Não quero. Sabe por que eu não quero os olhos azuis seus, Tiago? Porque eu vejo, não só... Aí vem, eu vejo uma pessoa que é o Tiago. Legal. E que eu posso achar os seus olhos bonitos, Tiago. Mas o do meu marido é meu. Perfeito. Entende? Então, na relação com o outro, essa pureza do coração, ela vai se educando com a vida. Não tem É prático, né, Bia? Não tem outro jeito. Agora, ou a gente se coloca dentro debaixo da cama e fica lá, não vou... Entende? Porque não tem como, a gente é um ser relacional. Agora, é usar disso e não usar da pessoa. A gente troca. Porque as pessoas não são objetos, elas são pessoas. Fato. Com elas eu me relaciono. Agora, essas situações que nos dão desordem precisam ser matéria-prima para eu olhar e falar, caramba. Você sabe quando eu evangelizava, eu sempre pensava assim, gente, eu sou capaz de cometer um aborto. Eu sou capaz de fazer um ato de prostituição. Eu sou capaz de roubar. Eu sou capaz de roubar. Se não é a graça de Deus. Se não é uma busca de conhecimento de mim mesma e saber se não é a graça de Deus. E um caminho pedagógico de educação do meu olhar, das minhas vontades, das minhas escolhas, eu posso, se não é a graça de Deus. Então, é a soberba. Porque se eu me acho o rei do universo e olho só para o meu umbigo, você vai ser uma pessoa concupiscente cada vez mais. Isso vai te dominando. É claro. Sim. Porque o remédio isso é a humildade. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele se esvaziou, né, doutor? De toda a sua divindade para se fazer tchau. Temos que ir embora. Ficou reticências na fala, né, gente? Aquelas reticências, meu Deus. Que o verbo encarnado nos ensine, Tiago. Perfeito. E olha, podemos concluir da seguinte forma. Então, quanto mais eu me relaciono com aquele que se esvaziou e se encarnou e conhece a nossa humanidade, mais humano eu vou ser. Isso. Porque Jesus vai me ensinar. Integrado, né? Integrado. Isso, na integralidade do meu ser. É complicado. E essa complexidade a gente não pode esquecer, gente. O povo acha que as coisas são simples, não são simples. Não é receita de bolo, não. Não. Cada ser humano é um ser humano, tem uma história. Pronto, a complexidade. Fiquemos assim, com a complexidade. Muito bom. Rafa, eu vou deixar você fazer agora, limpar nosso coração totalmente, arrancar essas duas últimas damas que nós abordamos aqui, da voluptuosidade, da concupiscência, encerrando a nossa série, amassa mesmo essas damas, lembrando que, né, não é tão simples assim para expulsá-las, né? Elas voltam. Mas, né, Dimas, a persistência, a perseverança, para que a gente consiga combater. E deixar sempre o coração limpo, né? Porque senão a gente cai com aquilo que Jesus diz no Evangelho. Quando o demônio sai da casa, vai buscar mais 7. Então, preencher a casa com aquilo que vale a pena. Exato. Muito bom. Muito bem. Gente, muito obrigado. Acabou. Bia, obrigado. Passou rápido, né? Passou. Sempre é assim. Quero agradecer, Dimas, obrigado pela sua disposição em todos esses capítulos aqui da série, por ter nos ajudado, viu? Prazer. Maravilhoso. Você, que bom. Sofá azul.
E vamos ter outras oportunidades, né, Rafa? Porque mais coisa boa ainda vem por aí, outras séries e temáticas sempre interessantes que vão te ajudar a você viver a verdadeira Revolução Jesus. E pra você que quer assistir de novo, porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente quer assistir de novo pra gente entender, ruminar. Então, se você quer assistir essa série, vai lá no Canção Nova Play, que estão lá todos os dias, todos os capítulos dessa série. E também divulgue, né? Porque o que é bom a gente tem que passar pra frente. Então divulgue, porque tem muita gente que também precisa purificar o coração. Valeu, minha gente! A Revolução Jesus. Até a próxima!